Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto bem pesado, uma fraude bilionária que descobriram lá no INSS, sabe? No nosso Instituto Nacional do Seguro Social. É um caso sério mesmo. A gente se baseou aqui em reportagens investigativas, análises que, bom, tentaram destrinchar esse esquema todo. Isso, então a nossa ideia aqui é entender como essa engrenagem funcionava, né? Quem foi mais prejudicado, tamanho real do estrago e o que as autoridades fizeram ou deixaram de fazer. Exato. Porque o impacto foi direto na vida de milhões de aposentados, de pensionistas, justamente a turma mais vulnerável, né? Pois é. Ok, vamos desembrulhar isso então. O centro da coisa eram descontos não autorizados, certo? Nas aposentadorias, pensões. Isso mesmo. Coisa pequena, às vezes 20, 30 reais, mas podia chegar a 100 reais todo mês. Sumia direto do benefício. Mas como eles conseguiam fazer isso, assim, em tanta gente? Parece automático. Aí que tá o pulo do gato e a parte mais cruel, eu acho. Esses descontos vinham em nome de associações, sindicatos, entidades que, na maioria das vezes, a vítima nunca nem ouviu falar, muito menos se filiou voluntariamente. Nossa Senhora. E muita gente, principalmente os idosos, né? Pessoal com menos instrução ou que simplesmente não confere o extrato todo mês no detalhe, acabava não percebendo ou achava que era um desconto normal do próprio INSS. Que absurdo! E eles usaram uma brecha legal para isso, né? Usaram. Tinha uma permissão do INSS que saiu em 2019 que, bom, permitia esses descontos automáticos via associações. Só precisava de uma comprovação de filiação. Uma comprovação que era forjada, claro. As fontes falam em assinaturas falsas. Exatamente. A Polícia Federal, lá em Sergipe, fez perícia e confirmou assinaturas falsificadas nesses termos de filiação. Era tudo fraude. E a escala disso? Os números são impressionantes. São assustadores? A PF estima que o desvio chegou a 6,3 bilhões. Outras fontes falam em mais de 6 bilhões. Isso entre 2019 e 2024. 6 bilhões. É muito dinheiro. É demais. E o número de vítimas? Pensa, pelo menos 4 milhões de pessoas foram lesadas diretamente. É um ataque massivo contra idosos, muitos com renda baixa, pouca instrução, a ponta mais frágil mesmo. 4 milhões de pessoas. É um número que a gente quase não consegue processar. E as investigações? O que elas descobriram? Quem estava por trás disso tudo? Olha, as investigações da PF e da CGU, a Controladoria Geral da União, mostraram que era um esquema bem organizado, viu? Não era coisa amadora, não. Tipo uma rede? Sim. Lá em Sergipe, por exemplo, criaram associações tipo a Universo, a APTPD Prev. Já nasceram com documento falso para aplicar o golpe. E prenderam gente. Prenderam empresários que estariam ligados a essas associações, como um tal de Alexandro Prado Santos, conhecido como Lequinho, e o Sandro Temer de Oliveira. Ah, eu vi esses nomes. Eles teriam recebido milhões do INSS, desviados, claro. E aí usavam empresas de fachada, sabe? Aquela só no papel para lavar o dinheiro, dar uma aparência legal. Entendi. Uma estrutura completa, então. As associações na ponta, os operadores financeiros por trás. E, segundo as investigações apontam, né, possivelmente com a ajuda ou a omissão de agentes públicos que facilitavam a liberação desses descontos no sistema do INSS. Complicado. E como essa história toda veio à tona? Foi denúncia? Boa parte veio pela imprensa. As fontes citam muito o trabalho do jornalista Luiz Vassalo, do Metrópolis. Ele que começou a puxar esse fio. Ah, legal. E ele teve dificuldade para conseguir informação? Parece que sim. Há relatos de que, no começo, o governo resistiu um pouco a liberar os dados sobre o faturamento dessas associações, sabe? Deu uma segurada. Isso é preocupante. E a CGU? Ela não viu isso antes? Olha, tem informação de que a CGU chegou a recomendar a suspensão desses acordos com as associações já em 2023. Mas parece que a apuração mais forte mesmo, a investigação para valer, só começou um ano depois. Um ano depois, aqui é onde fica realmente interessante, né? Essa demora. Pois é. E essa demora, essa pressão toda, acabou tendo consequências políticas sérias. Teve queda de gente importante, né? Teve. O presidente do INSS na época, o Alessandro Stefanuto, primeiro foi afastado, depois demitido. E o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, também saiu, pediu demissão.
Nossa, caiu o ministro? Sim. Aí nomearam substitutos e o presidente Lula veio a público dizer que iam processar as associações e buscar o ressarcimento para quem foi lesado. Mostra bem como uma falha de controle vira uma crise política grande. E para evitar que isso aconteça de novo, o que o INSS está pensando em fazer? Alguma solução? Estão estudando implementar um sistema de biometria facial mais seguro, tipo o que os bancos já usam, sabe? Para autorizar qualquer desconto futuro. A ideia é ter mais uma camada de segurança ali. Ah, uma boa ideia. Mas olha que ironia, uma das fontes que a gente viu alerta para um golpe que usa justamente a biometria facial. É verdade isso. Como assim? Pois é, parece que criminosos enganam as pessoas, às vezes oferecendo vaga de emprego falsa, agendamento no SUS, só para conseguir tirar uma foto da pessoa. Ah, não. E com essa foto, eles conseguem passar pelo reconhecimento facial e, pasmem, contratar empréstimo consignado no nome da vítima. O dinheiro some e a dívida fica. Tem que ficar muito esperto com isso também. Caramba, que perigo. Então a tecnologia ajuda, mas também abre porta para outros golpes, né? Complicado. Exatamente. Bom, resumindo o que a gente viu hoje, foi uma fraude, assim, gigantesca, que explorou a confiança das pessoas e, vamos ser sinceros, a burocracia do nosso sistema previdenciário. É. Lesou milhões de idosos com descontos ilegais, tudo na base da falsificação. Uma falha de controle muito grave, com consequências enormes. Então, o que tudo isso significa? Significa que a gente está lidando com algo bem complexo, né? Tem crime organizado envolvido, tem falhas sérias de controle dentro do INSS e teve um abalo político considerável. Mostra a vulnerabilidade de um sistema essencial e das pessoas que mais dependem dele. É de pensar mesmo. E fica a reflexão final, né? Além de punir quem fez isso e tentar recuperar o dinheiro, que a gente sabe que é difícil, que mudanças mais profundas a gente precisa? Como redesenhar os processos, usar a tecnologia de forma segura e de verdade, para restaurar a confiança e proteger os mais frágeis desses golpes que ficam cada vez mais sofisticados? É uma questão séria para a gente pensar no futuro. Sapiência Produtiva, o podcast que te torna mais sapiente e produtivo.